Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Quando o pastor me convidou para esta ocasião, eu disse a ele que, conhecendo a boa qualidade dos irmãos que cooperam aqui na cantata, pouco tempo eu ocuparia, porque sabia que a cantata falaria muito sobre Jesus. E assim nós vimos, muito já foi dito sobre Jesus, mas não tudo. João, o evangelista, diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria livros que dessem conta de tudo quanto ele operou enquanto passou aqui na terra nos seus 3 anos de ministério humano. Mas eu queria fazer uma breve reflexão, apoiando-me em uma das características que foi trazida aqui na cantata. Por favor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Nós temos a declaração do anjo conversando com os pastores em Belém. E o anjo diz exatamente assim àqueles pastores. Capítulo 2, versículo 11 de Lucas: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Este é o texto base no qual nós vamos nos apoiar. Mas vamos nos apoiar também naquilo que Tiago, na sua carta, no capítulo 5 e no versículo 13, diz que quem está triste, ora, e quem está alegre, canta. É por isso que é tradição, é comum no Natal as igrejas apresentarem as suas cantatas, porque no nascimento de Jesus não tem como não ficar feliz, não tem como nós não estarmos alegres. E percebendo isso que Tiago fala em sua carta, Tiago era irmão carnal de Jesus, meu irmão, eu comecei a observar aquilo que nós vimos aqui, que no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 2 ainda, versículos 13, versículos 30 e versículos 38, nós vamos ter 3 momentos distintos, com 3 personagens distintas, todas sendo anunciadas ou recebendo a notícia sobre o nascimento de Jesus, e a reação delas é a mesma. Elas cantam. Primeiro, a cantar é uma multidão dos exércitos celestiais, junto com o anjo que trouxe a notícia para os pastores. Eles formam o primeiro coral na terra, que anuncia e que se alegra com o nascimento de Jesus. E eles vão dizer: paz na terra, boa vontade para com os homens a quem Deus quer bem. E depois desse cântico, os pastores vão e encontram Jesus. No versículo 30 deste capítulo, Simeão, um homem que morava ali perto do templo, que passava seus dias dentro da casa do Senhor, tinha recebido uma profecia. E é por isso que eu digo que o movimento pentecostal não nasceu apenas em Atos capítulo 2. Deus já usava os seus profetas bem antes. E Simeão, guardando aquela palavra profética, não se afastava do templo do Senhor. E por não se afastar do templo do Senhor, naquele dia oportuno, chega Maria, José e Jesus em seu braço, para ser apresentado diante do templo, como rezava, como ensinava a tradição de Moisés. Jesus é apresentado e, sem ter placa na testa, sem ter pulseira de ouro, sem ter nenhum documento escrito pelos homens, mas quando Simeão segura aquele menino nos braços, o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim e que testifica que Ele é o nosso Senhor, quando Simeão olha para aquela criança, diz: certamente os meus olhos estão diante daquele que é o prometido do nosso Deus. Agora a minha alma pode descansar, porque eu estou segurando nos braços a salvação do Senhor. Da mesma forma, uma senhora viúva que tinha passado poucos anos apenas como casada, viu seu esposo morrer
e dedicou o resto da sua vida toda ao Senhor. Ela também não se afastava do templo. E aí vai o segundo recado desta noite. Quem quer ouvir as coisas que Deus tem para falar, ainda que passe por coisas difíceis, ainda que tenha uma vida solitária, ainda que alguém não compreenda o seu chamado, enquanto você estiver na presença de Deus, tenha certeza que os seus olhos verão as promessas do Senhor se cumprindo em sua vida. Assim aconteceu com Ana. O que nós percebemos é que parece que chegar próximo a Jesus desperta nos homens que amam a Ele uma alegria tão grande, uma satisfação tão completa, que não resta outra coisa a não ser cantar, a não ser louvar, a não ser se alegrar. No entanto, aquilo que nós lemos em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo disse: na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. São 3 aspectos de Jesus que nós vamos destacar nesta noite de maneira muito rápida. A primeira, ele é o Salvador, e como Salvador foi cantado nesses versos, nos versículos e nas passagens que eu citei. Vem a segunda característica de Jesus, ele é o Cristo, e como Cristo há uma música muito triste, em tom menor, escrita e cantada pelo profeta Isaías no capítulo 53, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E na descrição poética, porque aquele capítulo é escrito como uma poesia, Isaías começa a dizer que nós olhávamos para ele e não sentíamos prazer nem alegria alguma. Pelo contrário, ao contemplar as feições, a aparência de Jesus, parecia que ele havia sido esmagado, moído, rejeitado. Era como alguém de quem os homens desviavam a sua vista, porque não havia nele nem parecer, nem formosura alguma. Porque ali estava a representação do Cristo, o homem que foi escarnecido, o homem que foi cuspido, o homem que foi esquecido, o homem que foi maltratado, o homem que foi chicoteado, o homem que foi abandonado, que carregou em suas costas o peso do madeiro para subir às 3 horas daquela sexta-feira ali no Monte do Gólgota e bradar para que os céus, a terra e o inferno escutassem: aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse está feito, está cumprido, de maneira que não resta mais nenhuma acusação, nenhuma condenação. O preço da sua salvação foi paga. Contemplando pelos olhos humanos, parece um momento de tristeza, e de fato é. Então é tão abalador e é tão intenso aquele momento, que os seus discípulos, quando contemplam a chegada do sábado, ao contemplar que a mesa está vazia, que não há Jesus mais presente no cenáculo, que eles estavam novamente escondidos e de portas fechadas, eles pensam em abandonar o chamado. Pedro, um dos mais voluntariosos, é um dos que dizem: eu era pescador, vou voltar a pescar. E os outros, influenciados por Pedro, dizem: nós também vamos. Mas com quem Deus tem negócio, com quem Deus tem história, a história não acaba na cruz. A história de Jesus não é bonita apenas por causa da manjedoura. A história de Jesus não é bonita apenas por causa dos cravos na cruz, por causa do amor que Ele revelou por nós. A história de Jesus é completa, porque um dia, em um domingo de manhã, bem cedinho, antes do sol raiar, a pedra que estava na frente do seu túmulo foi afastada pelos anjos. Os soldados que guardavam não suportaram a sua glória, correram fugindo amedrontados, porque ressuscitava naquele dia aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o Senhor da morte, aquele que tomou em suas mãos o direito de comprar as nossas almas. Jesus ressuscitou. Ora, mas ressuscitar também não era nada mais espetacular. O próprio Jesus havia ressuscitado uma menina que havia dormido, a filha de Jairo. Ele chega ao seu lado e diz: Talita cumi, e ela ressuscita. Jesus havia ressuscitado também o filho de uma viúva que morava na cidade de Naim, já o seu corpo dentro do caixão, enquanto marchava para ser enterrado. Jesus se encontra com aquela cena e devolve a vida àquele menino.
Logo depois nós vamos e sabemos muito bem, ele vai se encontrar com seu amigo Lázaro. Lázaro, ele fez um presente especial. Ele não ressuscitou assim que ele morreu. Ele também não esperou apenas o momento em que o seu corpo descia para a sepultura. Como era amigo, merecia de algo mais profundo. Ele contou o primeiro dia, contou o segundo dia, contou o terceiro dia. E quando já não havia mais dúvida, quando até aqueles que acreditavam que a alma ficava flutuando por 3 dias depois da morte, ele ajeitou o seu cabelo, passou a mão na sua roupa, chamou os seus discípulos e disse: agora a gente vai, agora já faz 4 dias, vamos chegar lá em Betânia, porque agora ninguém vai poder dizer que eu não ressuscito. Afasta a pedra, chama pela porta e diz: Lázaro, vem para fora. E não houve morte, não houve faixa, não houve laço, não houve nada que impedisse que Lázaro se levantasse. Logo, ressuscitar não era algo assim tão inusitado no ministério de Jesus. Jesus ressuscita no 3º dia. Segundo a Bíblia, ele é visto por várias pessoas, por mais de 500 testemunhas, de maneira que não se podia mais negar que ele era o Messias. E assim começa a se cumprir aquilo que o Cristo cumpriu no seu ministério. Ele se oferece como sacrifício, ele ressuscita no 3º dia. Mas a partir daí, segundo o relato da Bíblia, ele chama aos seus discípulos e de cima do monte começa a subir lentamente até que a nuvem o separa e ele não é mais visto. Agora imaginem, irmãos, a solidão, a tristeza e a dificuldade daqueles homens que tiveram uma convivência tão intensa, tão viva com Jesus durante aqueles 3 anos, agora se encontrarem sozinhos. Mas Deus, para mostrar que é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra, esperou que João, seu servo, fosse preso na ilha de Patmos, para num dia de domingo, quando as pessoas achavam que a situação de João estava difícil, estava perdida, fazer com que João escutasse uma voz tão poderosa. Não era a voz de um homem que havia sido preso e condenado por Roma. Não era a voz apenas do filho de Maria com José. Não era a voz daquele homem com quem ele haviam andado por 3 anos. Não era também a voz daquele homem que ressuscitou e que partiu o pão e ceiou com ele algumas vezes. Era uma voz diferente, uma voz poderosa, uma voz tão forte e inconfundível que João, quando ouviu, caiu porque não tinha forças nele. Mas mesmo caído e enfraquecido, ele olha para trás para ver quem falava com ele. E aí o meu Jesus, o teu Jesus se revela e diz: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. E se eu fosse resumir o pensamento da mensagem desta noite, eu diria que nós estamos tratando hoje de um Deus para quem nós devemos cantar. Porque se foi cantado no seu nascimento, se alegraram na sua ressurreição, o livro de Apocalipse que é revelado a João vai dizer que lá no céu onde ele está, não há pausa, não há dificuldade alguma, porque quem está perto do Senhor, quem está perto desse menino Jesus, não tem como sentir tristeza, porque Ele é a própria vida, Ele é a alegria que inunda os céus, a sua glória transborda e preenche todo o vazio que possa haver na nossa alma. Se nós prestarmos atenção, e eu confesso aos irmãos, que nos meus 51 anos de idade, completados ontem, eu nunca tinha parado para perceber que o livro de Apocalipse também é o nosso livro dos Salmos. Quando eu comecei a contar as passagens nas quais o céu está cantando porque Jesus está lá, eu confesso, pastor Felipe, que eu fiquei perplexo.
Porque no capítulo 4, no versículo 8, os 4 seres viventes olham para ele e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e que há de vir. E no versículo 11 do mesmo capítulo, junta-se aos 4 seres viventes os 24 anciãos, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, o louvor, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. O que nós vemos aqui são os seres viventes, os anciãos declarando: se existe terra para você andar, é porque Ele criou. Se existe um mar para você contemplar, é porque Ele criou. Se você ceiou, comeu frango, comeu carne, comeu peixe, é porque Ele determinou que houvesse. Se você está aqui hoje vestindo uma boa roupa, com um perfume novo que você adquiriu ou que ganhou, é porque Ele criou sabedoria nos homens, para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas. Tudo que existe, tudo que eu posso ver, e até as coisas invisíveis, só existem e só são porque Ele determinou que existisse. A canção continua invadindo o céu, e no capítulo 5 e no versículo 9, novamente os 4 seres viventes dizem: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir seus selos, porque Ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus toda a tribo, toda a língua, todo povo e toda nação. E quando essa notícia, quando essa canção é cantada no céu, há uma revolução no ambiente espiritual. O capítulo 5 e o versículo 12 vai dizer que se juntam aqueles 4 seres viventes, uma multidão de milhões de anjos cantando e dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E por que isso, irmão Jorge? Porque cumprir a missão de Cristo não era fácil. Pagar o preço do pecado que eu carregava não era fácil. Tomar da mão de Satanás cada alma que está aqui com seu sacrifício não era fácil. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 53 de Isaías que ele verá o fruto, ele verá o fruto, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E quando os anjos contemplam aquilo, e eu fico admirado, porque João diz que eram milhões de milhões e milhares de milhares. Quando João diz isso, ele está dizendo: olha, eu não sei como contar. Eu sei que para onde eu olhava tinha anjo, para a esquerda, para a direita, à minha frente, atrás, voando por cima, passando por baixo. Para onde quer que eu me virasse, era um brado só no céu, dizendo: olha quem conseguiu, olha quem venceu. Ele se vestiu de homem, ele se vestiu de carne, ele subiu no madeiro, está aqui com as mãos furadas, mas está marchando glorioso para abrir o livro e desatar os selos. No capítulo 7, os 144 mil cantam salvação ao nosso Deus, porque Ele está assentado no trono e ao seu Cordeiro. Quando os 144 mil dizem isso, os anjos, os seres viventes e os anciãos proclamam: amém. Glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E aí de repente no capítulo 11, no versículo 15, ouve-se então grandes vozes no céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Toda vez que você se deparar com este versículo, guarde no seu coração uma coisa: não existe povo, não existe raça, não existe língua,
Não existe cultura sobre a terra que não tenha valido o sacrifício de Jesus, que tenha sido esquecido no sacrifício da cruz. Jesus não morreu por uma classe de ungidos. Jesus não morreu por um número contado nas mãos dos homens. Não. Quando Deus caprichou nas medidas do céu, quando Deus construiu toda a imensidão do céu, foi para que lá coubesse a sua família, coubesse a sua família, coubesse a sua família, coubesse a minha família, e que nós nos tornássemos um só povo, que ao ouvir o nome de Jesus, seja em latim, seja em grego, seja em árabe, em português, quando tocar a trombeta tocando naquele grande dia, toda esta multidão subirá aos céus. O menino da manjedoura vai unificar todos os povos, todas as tribos, todas as raças e todas as línguas, e juntos nós iremos cantar um hino de louvor a Ele. No capítulo 14 de Apocalipse, uma voz forte. Eu acho bonito porque uma voz forte se une à voz de uma arpista, e eles começam a cantar um hino. Que hino é esse, irmão Jorge? Esse hino nós não sabemos. Olha que coisa bonita. E por que não sabemos? Porque existem canções que nós podemos cantar pelo conhecimento que nós temos sobre o Cordeiro. E essas canções são nossas canções. São canções congregacionais. Mas existem canções que vêm fruto da sua experiência pessoal com Jesus. Naquele dia de tristeza, quando Ana chega no santuário e o sacerdote acha que ela está embriagada, ela está muito triste. Mas depois ela volta com o menino no braço cantando uma música que só ela sabia. Quando Maria recebe a notícia de que vai gerar no seu ventre o Salvador, a experiência pessoal dela diante daquela notícia foi tão grande que ela cantou um hino que só ela cantava. Quando Moisés atravessava o deserto com o povo, no capítulo 15 de Êxodo, ele teve experiências tão pessoais com Deus que ele escreveu uma canção que só ele sabia. O próprio apóstolo Paulo teve uma experiência tão íntima com Jesus, com o Evangelho, que ele escreve uma das canções mais bonitas do Novo Testamento. E Paulo era cantor, eu não sei se ele cantava, mas ele escreveu dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quem é a mente que pode aconselhar ao Senhor? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem seres do presente, nem coisas do porvir, nem largura, nem profundidade, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Existem canções na sua alma, existem canções na sua história que contam bem direitinho a sua história de intimidade com Ele. Esse hino que os irmãos cantaram foi fruto de oração e choro e jejum do nosso presbítero Jonatas. No ano de 1997, festa da mocidade, baseada em Êxodo 34, aliás, Êxodo capítulo 3, versículo 4, disse Deus: eu sou. E eu me lembro muito disso porque eu estava cantando aqui nesse conjunto. E havia um problema, pastor Felipe, que eu vou revelar agora. A festa da mocidade estava chegando. E ainda não existia o hino que seria o tema daquela festa. Porque quem escrevia os nossos hinos era o presbítero Jonatas. E Deus ainda não tinha revelado a ele a canção daquele ano. A irmã Thelma estava muito preocupada e nos ensaios ela colocava a mocidade
para orar pedindo que Deus desse essa revelação a ele. E passava uma semana, passava 2 semanas, 3 semanas, e o tempo não parava. E ela dizia: e aí, irmão Jonatas? Ele dizia: nada, irmã Thelma, continue orando. E aí, irmão Jonatas? Nada, irmã Thelma. E o tempo foi passando, até que um dia eu estava na minha casa, orando por esse propósito. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava aqui em Mangabeira, na rua Rita Xavier de Oliveira, casa de número 238. A casa está lá ainda. E naquela madrugada, eu comecei a escutar a voz de um coral, irmã Priscila, dentro da minha casa. E eles cantavam em línguas celestiais. Eu não entendia o que eles cantavam, mas a melodia da música ficou gravada na minha alma. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu vim para o culto e disse: irmã Thelma, Deus falou comigo e eu sei qual vai ser a música da mocidade. Ela disse: sabe, meu filho, eu sei, só não sei cantar, mas a música eu sei. Aí chegou o irmão Jonatas ali passando pela porta, já na hora da mensagem, da palavra. A irmã Thelma olhou para ele e fez assim. Aí ele fez assim. Jesus mandou a letra. Aí eu disse: glória a Deus. Aí veio um temor no meu coração, irmã Fátima, porque eu disse: será que vai ser a mesma música que eu escutei ontem? Aí ele me chamou ali fora, ali atrás, e disse: Jorge, venha cá, venha escutar a música que ele me deu, que o Senhor me revelou esta noite passada. Aí eu disse: eu acho que eu sei como é a música. E aí Deus me tomou em hinos espirituais. Ele cantava em português e eu cantava na língua dos céus, e era a mesma harmonia, a mesma nota, o mesmo som, porque quem está conectado em Jesus canta louvores a Ele. E nós nos abraçávamos e chorávamos dizendo: Deus tem mistério nessa casa, Deus tem mistério com essa mocidade, Deus tem mistério com esse louvor, irmãos. Continue cantando, porque Ele é o Deus que só Ele é. E aí nós chegamos ao capítulo principal, o capítulo 19, e aqui eu encerro. Os anjos cantaram, os seres viventes cantaram, os anciãos cantaram. Em uma das passagens, a música do céu é tão forte, e eu achei isso tão bonito, irmã Niete, que a mesma música que eles estavam cantando no céu, irmã Daciela, começa a descer e ser cantada na terra. Aí cantava, irmã de Mazete, anjos, serafins, querubins, os tronos, as potestades, os anciãos, os seres viventes, mas também cantavam os homens que estavam sobre a terra, os homens que estavam no mar, todos cantando uma única canção. E no capítulo 19, João escreve: depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram ao Deus que está sentado no trono. Aí agora é para você. A história do céu se vira para você e diz: e eu vi como a voz de grande multidão, como voz de muitas águas, voz de grandes trovões que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E o texto diz: e foi dado o direito à sua noiva de se vestir de linho finíssimo, porque o linho são as obras de justiça
que a noiva produziu na terra. Se você puder nesta noite, escolha uma razão para cantar, escolha uma história para contar, mas não saia deste lugar sem dizer que o menino da manjedoura está sentado no trono e já ordenará o toque da trombeta para juntos cantarmos o último hino de festa, o hino da igreja triunfante no céu. Eu agradeço a oportunidade.